Bem-vindos ao Automóvel. Esta semana, o MotoGP foi até a Alemanha, mais propriamente ao circuito de Sachsenring. E novamente, porquê? Porque em 2020 não estivemos lá, e novamente Marc Marquez vence em Sachsenring. É a sua 11ª vitória no circuito alemão, ou seja, ele vence lá desde os seus tempos de 125 centímetros cúbicos, ou seja, Red Bull Rookies Cup, se não me falha a memória. Miguel Oliveira conquistou mais um pódio com a KTM. Miguel Oliveira foi segundo e Fábio Quartararo completou o pódio no circuito alemão. Carolina, Marc Marques, regressado de lesão, 581 dias depois, volta ao ponto mais alto do pódio, ao degrau mais alto do pódio, assim é que é. É verdade, David. Marco Marques parece estar de volta, pelo menos está de volta às vitórias. A última vitória do Marco tinha sido em Valência em 2019. Isto parece-nos muito longínquo, não é? Grande prémio pré-pandemia em 2019. Novembro de 2019 ainda não se falava em Covid nem em pandemia. Foi a última vez que Marco Marques subiu ao lugar mais alto do pódio. Em Sachsenring é um circuito, como tu bem disseste, 11ª vitória para o espanhol da Honda. É um circuito onde Marc Marquez domina e dominou. Não conseguiu a pole position, mas teve ali um excelente arranque, diria mesmo um arranque canhão, tanto que ali na primeira curva tem ali um pequeno toque com o próprio Fábio Quartararo que lhe permite ganhar ali muita vantagem, e depois foi em busca de Alexis Espargaro, que a Aprilia, eu sei que já vamos à Aprilia mais à frente, mas a Aprilia Não, para mim é no fim do liderou. episódio. Pronto, mas a Aprilia, e temos que ressalvar isto, a Aprilia liderou um grande prémio de motociclismo da categoria rainha do Mundial de Motociclismo durante 2 voltas, só foi batido pelo enorme e rei e o senhor Marco Marques, mas a verdade é que depois Marco Marques seguiu em frente. Tivemos ali um ameaço de uma flag-to-flag race, mas não foi necessário ir às boxes trocar de moto. A chuva só ameaçou, mas acho que isso também foi determinante e acabou por ser determinante para a vitória de Marc Marquez. O próprio Marc admitiu isso, que assim que viu as gotas percebeu que tinha aqui uma excelente oportunidade para vencer um grande prémio. Ele diz mesmo que foi o fim, digamos assim, de um longo período de pesadelo e de muita luta, e via-se isso nas imagens dos festejos de Marc Marquez. A própria emoção, porque de facto o último ano para o piloto espanhol da Honda foi de calvário e de pesadelo. Ou seja, o Marques, se calhar a meio do ano passado, pôs em causa se continuaria a ser piloto de MotoGP, tendo em conta a gravidade da lesão. E agora, num circuito tão peculiar como é o circuito de Sachsenring, é um circuito muito pequeno, e se eu não estou em erro, no próximo ano já não fará parte do calendário do Mundial de Motociclismo. É um circuito, lá está, pequeno, peculiar, e onde Marques não desiludiu, e acho que é rei, e regressar assim às vitórias com um fim de semana tão peculiar, um domingo tão peculiar, porque tiveste calor sexta e sábado, no domingo também estava calor, mas depois tiveste ali aquele ameaço de chuva. De facto foi um autêntico teste à capacidade física, e muito à capacidade física, é preciso relembrar isso. Acho que foi perfeito, diria eu mesmo, para Marco Marques. Vou pegar na peculiaridade do circuito de Sachsenring. É um circuito, para mim, aquilo é uma pista de karts, só que em ponto maior. Sim, sim. Ou seja, os pontos fracos da Honda, da RC16V, e o próprio Marco Marques admite, são postos um pouco de parte. Eles conseguem andar ali muito melhor do que andam em outros circuitos. Mas depois tu tens o Marco Marques em primeiro, e depois tens a próxima Honda, a segunda melhor Honda, só vem em décimo, com o Pol Espargaró. Ou seja, há um contraste muito grande entre a Honda. A Honda continua a ser a moto mais difícil. Ao menos chegaram ao pódio, tiveram a vitória. Alguém podia pensar que no final do ano, se não houvesse isso, a Honda ia passar a ser uma moto de concessão, que é um estatuto atingido quando já tens X vitórias,
ou não tens as tais vitórias, mas desta vez já percebemos que a Honda não vai ser porque acabou de vencer. Marc Marques voltou ao seu, não vou dizer território de casa, mas já vence aqui 11 vezes, já percebe muito disso, e como tu disseste, o fator físico é uma influência grande nesta vitória do Marc Marques, porque são, depois de não andar completamente em 2020, regressar a 6 corridas de 2021 e conseguir uma vitória numa moto em que ele não conseguiu desenvolver, e eu partilhei também no Twitter as diferenças e a quantidade de brincadeiras, entre aspas, que eles já andam a fazer com testes com chassis de 2018, 2019, 2020, 2021, um novo pacote aerodinâmico aqui também para a Alemanha. E depois tens, em contraste, o Pol Espargaró, que foi um piloto que foi contratado para, não para fazer frente a Marc Marques, entre aspas, mas para trazer vitórias, para estar ali onde Marc Marques está, que é andar nos locais, nos lugares cimeiros, e o Pol Espargaró termina em 10º. Fim de semana mau, com muitos problemas de tração, um arranque mau. Ou seja, muitas dificuldades para o piloto espanhol. Alex Marques não termina a corrida, acaba embrulhando-se com Danilo Petrucci, e o Nakagami acaba por admitir que a escolha do pneu macio para a traseira da sua moto, que não era a escolha que ele tinha feito no warm-up. Ele no warm-up andou com o pneu médio, mas depois estava incisivo de que seria melhor o macio, e depois acaba por terminar em 13º. Mostra aqui o quão Marques é bom e consegue extrair muito daquela moto, mas espero que não ponha outra vez os ovos todos no mesmo cesto, apesar desta vitória, e faço minhas também as palavras do Marc Marques, que apesar desta vitória, vamos lá com calma, vamos lá recuperar. Para a semana temos o circuito de Assen, nos Países Baixos, e depois temos a pausa de verão, que dura ali até agosto, portanto pode ser uma pausa de verão que até parece que vem num momento oportuno. Marques sai ali em alta, espero que não corra assim tão mal Assen, mas sai ali em alta para depois pensar na segunda parte do campeonato. Carolina, Miguel Oliveira, segunda posição, mais ou seja, Mugello, Barcelona, Catalunha e Sachsenring, e o Miguel é o piloto que mais pontuou nestas 3 últimas rondas, mais até que o Fábio Quartararo. É verdade, o Miguel Oliveira consegue aqui o 3º pódio consecutivo, e entre eles já está a vitória no outro grande prémio. A verdade é que o Miguel, além desse 3º pódio consecutivo, é o 2º grande prémio consecutivo que consegue sair da segunda linha da grelha de partida. Isso também traz aqui alguma vantagem depois na questão do arranque. O Miguel também, e já vimos isso em vários grandes prémios, é muito forte no arranque, e depois também às vezes ali na entrada para a primeira curva, na travagem. A KTM também consegue aqui, através do seu sistema de dual shot, ter um bom arranque em comparação depois com outros elementos da grelha de partida, mas a verdade é que depois o Miguel, depois de estar ali no segundo lugar, tentou ir atrás de Marc Marques. O Miguel perdia algum tempo, e isso depois era visível na diferença de tempos. Perdia muito tempo no primeiro setor, conseguia depois recuperar no setor 2 e 3, mas o que perdia no primeiro não era suficiente para que Miguel Oliveira conseguisse ficar mesmo atrás da traseira de Marc Marques, e depois tentar a ultrapassagem ao piloto espanhol. Vimos várias vezes, ele chegou a ter ali um segundo e 2, 3, 4 de diferença para o piloto espanhol, chegou mesmo a estar abaixo de um segundo de diferença, mas a verdade é que nunca esteve perto o suficiente para que houvesse ali uma tentativa de ultrapassagem a Marc Marques. E acho que depois o Miguel, a partir de um certo momento, ligou a calculadora e ligou o senhor inteligência dentro de si, e mais valia 20 pontos no bolso do que tentar o risco e arriscar em demasia e depois provocar uma queda, porque até o próprio circuito, a própria atmosfera e o clima não estavam sequer propícios a erros ou
ou avarias, não é? A limites extremos de pressão. A verdade é que são 3 grandes prémios com pódio, uma vitória, 2 segundos lugares ou um segundo lugar em terceiro lugar, já Dois não. podes, dois podes. Pronto. Não vamos entrar em mais detalhes. Não, dois podes, tá Isto bom. hoje não está bom. Mas a verdade é que o Miguel parece-me a mim ter aqui ultrapassado a maior parte dos problemas que a KTM tinha. O Brad Binder também andou ali mais ou menos bem. Eu estou aqui, deixa-me confirmar aqui as minhas cábulas. Foi o quarto, terminou em quarto lugar também e andou sempre ali no top 5, por isso acho que foi um fim de semana bastante produtivo e bastante risonho para a KTM. O próprio Miguel já o ano passado tinha trazido aqui muitos elogios por parte de toda a gente a seu redor. Este fim de semana também o esteve, o próprio Jorge Lorenzo mencionou isso mesmo. Ou seja, o Miguel começa aqui, depois de ultrapassados estes problemas e a forma como os ultrapassou, com muita persistência, e falámos disso já N vezes, começa aqui a afirmar-se e só podemos estar muito contentes e esperançosos para melhores resultados nos próximos grandes Assim, prémios. se ele continuar assim e o Fábio Quartararo a pontuar o que pontua, posso dizer que Miguel Oliveira é candidato ao título, mas ainda é muito cedo, portanto Ainda é muito eu cedo, sim. também quero esperar para ver o que é que acontece. Da minha análise interessante é, primeiro, a KTM chega à Sachsenring com este chassis novo, introduzido em Mugello e sem dados nenhuns. A última vez que a KTM andava no Sachsenring, 2019, esta moto já é completamente diferente. Curioso que o Miguel não atribui tanto as melhorias na moto ou no chassis, mas outras pequenas melhorias. E depois eu fui ouvir as pessoas, os intervenientes e o chefe, o crew chief do Oliveira, o Paul Trevathan, espero que seja assim o nome dele, diz o seguinte, que acredita que o Miguel, tal como os grandes pilotos, percebe mais depressa o que é que precisa de fazer com a moto nova. E acho que isso consegue-se ver principalmente perante o Brad Binder. O Brad Binder também é um piloto que percebe relativamente depressa, mas tem levado aqui um pouco mais tempo. Vi-se no Mugello e Barcelona, e agora com a quarta posição aqui em Sachsenring, ele vai melhorando aos poucos. Agora tem aquele longo contrato com a KTM, vamos ver o que é que ele consegue fazer. Mas como tu disseste, grande corrida do Miguel Oliveira, as palavras do seu crew chief, tal como os grandes pilotos, indica que a inteligência, tal como Valentino Rossi, continua, o Valentino Rossi não perdeu a inteligência, ok? Mas o Valentino Rossi, o Marco Marques, não digo tanto o Jorge Lorenzo, porque o Jorge Lorenzo era um piloto mais agressivo, mas o Valentino Rossi e Marco Marques, por vezes, O Casey Stoner também. até diria mais o Valentino Rossi e o Casey Stoner do que o Marco Marques. O Marco Marques também é tal Jorge Lorenzo, por vezes tem uns impulsos a mais, mas tem aquela inteligência, como tu disseste, acho que foi a cerca de 3 voltas ou 4 voltas do fim, ele viu que não, ele tentou, viu-se que ele estava-se a aproximar, mas não conseguia chegar lá, portanto acalmou, resfriou e levou lá os pontos da segunda posição para casa. Por fim, falar da Tech 3, Danilo Petrucci mais uma vez não terminou uma corrida, envolveu-se lá num acidente que falamos há pouco com o Alex Marquez, e o Iker Lecuona, apesar de não ter tido uma grande corrida, ele depois acaba, no final da corrida, ele foi para o posto médico por suspeitas de food poisoning em inglês. Não é problemas de estômago, é... Gastroenterite. não sei, food poisoning, alguma coisa com a comida, ou comeu alguma coisa estragada, não sei, mas com suspeitas de food poisoning. Sim, gastroenterite. Portanto, para quem tem essas suspeitas, acho que a corrida dele não foi assim tão má. Exato. Portanto, da KTM, Carolina, vamos à Yamaha e vamos a Fábio Quartararo primeiro, porque Maverick Vinales continua a novela e daqui a tempo já vamos falar o que é que ele anda a falar na conferência pós-corrida. Portanto, Fábio Quartararo, terceira posição.
Ou seja, eu esperava que o Fábio Quartararo saía da segunda posição, falhou aqui a pole position por troca, digamos assim, com Johann Zarco. Fez um bom arranque, fez até uma corrida relativamente boa, tendo em conta todas as circunstâncias que aconteceram durante a prova, mas a verdade é que depois eu acho que Fábio Quartararo, a partir de um certo momento, lá está, voltou a ligar a calculadora e tentou manter-se à tona, ou seja, deixa-me só confirmar aqui, isto já está bom, conseguiu manter-se ali nos cinco primeiros e depois acabou também no pódio com o terceiro lugar, atrás do português Miguel Oliveira. Ele, depois do Miguel fugir no segundo lugar, ele não teve sequer armas para conseguir ir atrás do português, conseguiu amealhar pontos importantes na luta, são 16 pontos, acho eu. Já conseguiu melhorar Pronto. pontos importantes, já vi. Sim, na luta pelo título mundial, ele chegava a Sachsenring com uma diferença de só apenas de 14 pontos para o segundo classificado, conseguiu cimentar ainda mais a sua primeira posição e lá está, começa aqui, como já tínhamos vindo a dizer no podcast anterior, começa aqui também a amealhar ponto atrás de ponto, com o objetivo final de ser campeão do mundo, algo que o ano passado, ou seja, o ano passado o Quartararo começou a cair nesta altura, mas caía, ou seja, não vencia e muitas vezes não acabava as corridas ou acabava a corrida fora dos pontos. Neste momento, este fim de semana, Fábio Quartararo não venceu, mas conseguiu terminar no pódio e leva ali uma quantidade considerável de pontos que são muito importantes depois nas contas finais. E parece-me a mim que essa é a grande mudança de Fábio Quartararo, é perceber, se eu não consigo os 25, eu vou conseguir o máximo vou tentar conseguir o máximo que puder, porque lá está, todo o ponto conta e tivemos o exemplo do Johan Mir e acho que Fábio Quartararo está nesse momento a dar o ar da sua graça e tentar copiar, entre aspas, o piloto espanhol da Suzuki. Em relação a Maverick Vinales, não há muito que Então não há não muito há a muito dizer, a dizer. olha, no final da corrida ele Ele atirou-se criticou muito completamente a a Yamaha. Yamaha. Sim, Foi eu há pouco também de estava a ler isso. entrada de pés juntos. Uma das coisas é que ele se recusou a usar a afinação do Fábio Quartararo, porque ele próprio admite que se é para ganhar corridas, ele quer fazer com a sua própria moto, com a sua própria afinação. Uhum. Não é mal pensado, ok, tudo bem. Mas ele continua. Não esquecer que isto foi a pessoa que no início da temporada venceu com estilo e venceu bem na mesma Sim, moto. E que agora, ou seja, recusou as afinações do Quartararo porque diz que tem que ter as suas próprias afinações e que está ali para lutar pelas vitórias com a sua própria moto. Ok, mas numa corrida onde arranca tão atrás, onde foi queixa-se penúltimo. extremamente, sim, onde Ele queixa foi a extremamente penúltima. de andar atrás das Ducati, que não consegue ultrapassar as Ducati, mas que depois diz que vai para trás para apanhar ar fresco para depois tentar e não consegue, pá, se já sabia que não conseguia, não ia assim tão para trás, porque ele no final ainda desce mais umas posições para o que ele classifica de recolher dados de testes, ou seja, parece que a Yamaha pediu para recolher dados e depois ele próprio diz, pá, não sou piloto de testes, eu não ando aqui para trás, não ando aqui para andar no final do pelotão, mas acho que até foi a Sim. pior classificação dele no MotoGP. Ele terminou em 19º a 25 segundos do primeiro lugar, ou seja, é uma diferença brutal. Ou seja, entre o primeiro e o 19º. Mas a verdade é que o Maverick Vinales foi dos poucos pilotos que não usou um pneu duro. Num dia em que estava imenso calor, apesar de haver esse ameaço de chuva, mas a verdade é que a temperatura da atmosfera estava quase nos 30 graus, ou seja, a temperatura do asfalto era muito alta e ele sai para a pista com 2 pneus médios. Mais um exemplo de que Maverick Vinales anda aqui um bocado
Ah, não, a navegar, entre é aspas, na ficar. maionese, sem saber muito bem o que fazer da vida. Concordo. Acho que alguma coisa tem de ser feita. Nem que seja pegar no Franco Morbidelli, que anda-se a queixar basicamente desde o ano passado. O Franco Morbidelli é o piloto que é vice-campeão do mundo. É o piloto que tem a pior moto dos quatro, ou seja, ainda não tem uma moto do ano passado, tem uma moto de há 2 anos. Ou seja, talvez aqui seja bom começarmos a pensar em algo que eles troquem ou qualquer coisa assim. Vamos ver, vamos ver. Quanto ao Morbidelli e ao Valentino Rossi, o Valentino Rossi, por acaso, diz algo que depois comprova aqui esta teoria do Vinhales de ter que ir para as fresco, que é o Rossi diz que se sente melhor em termos de corrida, sente-se melhor quando não tem ninguém à sua frente do que se sente quando está no tráfego, mas pelo menos o Rossi acabou esta corrida, o que já é bom. Já o Franco Décimo Morbidelli, quarto, acabou em sim. 14º. Já o Franco Morbidelli já sabia que a corrida não ia dar grande coisa devido também à pobre qualificação que acabou por efetuar. Para finalizar aqui, a Yamaha dizer que Fábio Quartararo e todos os pilotos da Alpine Star para fazer com que o fato não se abra e aconteça o que aconteceu na Catalunha. Agora, se repararem, é só olharem aqui para a garganta onde o fecho fecha. Há uma peça agora muito maior de velcro para não acontecer o que aconteceu no Grande Prémio passado. Da Yamaha, Carolina, passamos à Ducati. Pecco Bagnaia foi o melhor classificado e o Zarco, apesar da pole position, acabou por terminar em P8. E Jorge Martins esteve bem, ele que regressa após lesão prolongada e uma lesão um pouco grave. Carolina, queres começar? Pecco Bagnaia? O Bagnaia fez uma excelente corrida e termina ali na quinta posição, sendo o melhor piloto da Ducati. Fiquei, e aliás, acabei por eleger o Johann Zarco como a desilusão do dia, porque o Johann Zarco vinha de uma série de consistência muito boa, tinha feito vários pódios, estava ali mesmo, e falámos disso a semana passada, mencionámos muito isso. Depois em Sachsenring consegue a pole position. É certo, pensei sinceramente que ele, conseguindo a pole position, ia tentar fugir, mas a verdade é que faltou ali algo à Ducati de Johann Zarco, que foi descendo e acabou a prova em oitavo, enquanto o Bagnaia acabou por subir escadinha a escadinha e terminou na quinta posição. Acho que lá está, e depois também o próprio Jack Miller acaba em sexto, ou seja, dois pilotos ali seguidos da Ducati. O Jack Miller não há muito a dizer, ele tem vindo, lá está, escadinha a escadinha também, tem acabado por ter aqui. Às vezes temos fins de semana de altos e baixos, não é? Um fim de semana consegue estar lá em cima, depois vem a descer cá para baixo. Mas de facto, acho Curioso que que para mim, eu aqui. esperava mais do Johann Zarco, Ok. sinceramente. É curioso que aqui, pronto, todos parecem ter problemas com o pneu traseiro, sendo que o Pecco Bagnaia e o Jack Miller parecem ter problemas com o pneu traseiro no início. E depois o Jack Miller e o Johann Zarco também têm um problema semelhante, que dizem eles que é ficar atrás da Aprilia. Eles não conseguiram passar a Aprilia do Aleix Espargaró, ficaram ali, perderam muito tempo e depois, o Johann Zarco até admite que a sua oitava posição é de ter ficado atrás da Aprilia. Ele desgasta muito os pneus e depois já para o fim já não consegue ter pneu para andar mais para a frente, mas também não caiu mais para trás. Portanto, aqui problemas em comum entre quase todos os pilotos da Ducati. Vamos ver em Essen o que é que eles conseguem fazer, já que Sachsenring também não era aquela pista propriamente dita com mais força para as Ducatis que são sempre boas em linha reta e têm sempre grande velocidade de ponta. De uma moto que não era para estas características do Sachsenring, passamos para uma moto que supostamente era para as características do Sachsenring. A Suzuki. A Suzuki. Alex Rins
foi 11º. Alex Rins regressa após o estúpido acidente que teve, em que andava de bicicleta e andava a mandar mensagens e escutou-se por uma Mensagens. carrinha parada. Sim. Lá Portanto, está, já acho que sabe. e como eu disse, como eu comentava no domingo, é que nem a andar de bicicleta o Alex Rins tem sorte, não é? Porque ou não tem sorte ou não tem jeito, digamos assim, não é? Porque Olha, está a eu andar acrescento mais, não tem juízo. Pá, também, não porque podes se estás a conduzir andar, e falar ao telefone. Pá, também não podes também andar de bicicleta e mandar mensagens, não é? não convém. Principalmente numa estrada, não é? Corre-se o risco de acontecer o que aconteceu Mais a interessante é que Alex ele Rins. bate contra. Pá, A já me carrinha aconteceu estava várias vezes. parada, não A carrinha é? estava parada, que é tu estás às vezes na rua com o teu telemóvel e eu já esbarrei várias vezes contra para um sinal, um poste de luz, ou qualquer já esbarrei várias vezes. Mas ok, estou a andar, não. Estás a andar, sim. Não estás a andar de bicicleta, é completamente diferente. O próprio Johan Mir também não foi além da nona posição e o Mir voltou a reforçar a necessidade do sistema de all shot na Suzuki. Ele já o tinha dito a semana passada, ele tem falado muito disso e que sabe e que a própria equipa também sabe dessa necessidade, sabem que tem que melhorar, mas lá está. Não vejo a Suzuki tão consistente como via o ano passado e os próprios resultados do Johan Mir refletem isso mesmo. E até mesmo as quedas do Alex Rins. O Alex Rins, o ano passado, teve aquela queda logo no início da temporada que depois condicionou todos os outros grandes prémios seguintes, mas a verdade é que o ano passado acabámos por ter um Johan Mir campeão do mundo, mas também o Alex Rins, se tivéssemos se calhar mais meio ano de competição, também ali quase a lutar pelo título com o companheiro de equipa. Este ano a Suzuki parece-me a mim apresentar mais dificuldades que o ano passado, não sei se apenas pela mudança da moto ou se pela ausência deste all shot device, mas a verdade é que esperava-se se calhar um pouco mais da própria Suzuki, lá está, num circuito em que supostamente era mais favorável à Suzuki pela forma como a Suzuki preserva os próprios pneus e o estilo de pilotagem da própria Suzuki. E não tens as retas grandes, não tens assim as curvas muito, muito lentas, são curvas de média velocidade, não tens grandes travagens, em termos de grandes travagens, tens a curva 1 e a curva 12, ou seja, os pilotos basicamente usaram o disco de travagem, o disco de travão mais pequeno. E como disseste, e também o Johan Mir disse, devia ser melhor da nossa parte, com o nosso pacote, a nossa moto devia estar melhor aqui, mas ele fala muito em pouca tração na moto, pouco grip nos pneus, a Suzuki a perder aceleração, o Rins. O Rins até classifica de sentimento estranho, ou seja, ou no início da corrida, antes das gotas de chuva, o Rins dizia que não sentia a moto por completo. E depois da chuva, disse que se sentia estranho, não tinha boas sensações do pneu traseiro. Ou seja, foi como falar, eu acho que falta desenvolvimento a esta moto. A semana passada vimos, vou fazer aqui uma parte, mas vimos a Suzuki vencer as 24 horas de Le Mans. Sylvain Guintolin fez as 24 horas de Le Mans, depois vai testar com a Suzuki no MotoGP, depois está a fazer comentários no domingo. O Sylvain Guintolin esteve em alta esta semana, mas falta ali alguma coisa. Não sei se o Sylvain Guintolin até possa conseguir perceber alguma coisa, mas para mim, e acho que tu também concordas, falta desenvolvimento aqui nesta moto japonesa, a moto que é supostamente campeão do mundo e que tem o campeão do mundo a bordo. Por fim, chegamos ao fim, vamos falar da Aprilia. Portanto, linha da frente da qualificação. Linha da frente da qualificação. Foi o terceiro classificado, Aleix Espargaró. Liderou 2 voltas, que ainda foi mais a loucura. Mas depois não consegue mais, sai frustrado, tal como eu. Acho que também como os fãs da Aprilia. O Alex Rins,
falou no final da corrida, a dizer que ainda falta muito para a Aprilia poder vencer. Eu contentava-me com um pódio, por menos, mas lá está, o espírito de piloto que era vencer. Já o Lourenço Salvador acaba por... interessantemente, em 2021, o Lourenço Salvador acaba por cair, algo que não é assim tão comum em 2021 para o piloto italiano, que tem sido consistente, que tem conseguido terminar as corridas. Ele acaba por perder a frente numa esquerda rápida e acaba por não terminar a corrida, mas é mais um passo para a Aprilia que já sabe que o time Gresini não continua com o fabricante italiano. O time Gresini vai passar para as Ducati e já foi anunciado quem são os pilotos. Um piloto do Moto2 que agora não me recordo o nome, e se não me engano é o Luca Marini que vão estar no time Gresini, ou seja, a Ducati cada vez mais tem mais motos no pelotão, quando o sonho de Dorna era, por exemplo, cada fabricante ter 4 motos. E a Aprilia ainda não se sabe bem o que é que vai fazer, mas em princípio não deve, ou passa a construtor oficial, porque para quem não sabe a Aprilia corre como no campeonato dos independentes com o time Gresini. Vamos ver o que é que sai daqui, mas que foi um excelente fim de semana, frustrante, mas excelente, Carolina. É verdade, eu diria que foi frustrante porque Alexis Espargaró sai da terceira posição na grelha de partida, consegue a liderança durante as 2 primeiras voltas da prova e depois entra ali um pouco em queda livre, mas a queda livre não é assim tão grande porque Alexis Espargaró Não são as quedas livres de 2020. Não, certamente que não. Alexis Espargaró acaba a prova em 7º lugar, mas lá está. É o tal danoninho que falta à Aprilia, porque já vimos que consegue ali, eu diria que a primeira metade da prova para o Alexis Espargaró, por norma, são bastante boas, ou seja, ele está a qualificar muito melhor do que qualificava em 2020. Os próprios arranques também são muito melhores e têm ali mais força nessa fase da prova, e depois consegue ir mantendo durante a primeira metade da prova, mas depois começa a cair, mas a verdade é que essa queda quase que dá sempre ali para o top 10, e isso acaba por ser muito bom. Mas se me perguntas assim, esperavas mais do Alexis Espargaró? Claro, eu quando o vi o primeiro pensei assim, uau, não, será que ele vai conseguir? É agora, mas depois comecei a ver o Alexis a descer, mas lá está, não termina no top 5, mas termina ali mesmo à porta, ou seja, um 7º lugar para a Aprilia, que o ano passado andava nas lonas. Eu acho que está a ser uma evolução brutal da própria Aprilia, que também apostou nisso, ou seja, apostou no desenvolvimento, nas melhorias, e isso parecendo que poderia demorar a aparecer, mas começamos a ver esses resultados grande prémio atrás de grande prémio. E depois já há pessoas no Twitter a dizer que se começam a apaixonar pela Aprilia e tal, mas não sabem o que é ter os desgostos, não sabem o que é andar em terceiro e depois cair para 12ª, 13ª. Eu acho que a Aprilia é aquele amor a quem tudo se perdoa, não é? Eu não queria fazer aqui uma comparação, mas é quase como um Sporting, não é? Anos e anos sem títulos, e muitas derrotas, mas ama-se mesmo aquilo e vai-se até ao fim. E a Aprilia é mesmo isso. Pronto, é isso. Obrigado, Carolina. Nós voltamos para a semana. Depois com o grande prémio, não sei o nome todo de cor, mas é a Assen, ou seja, nos Países Baixos, deve ser o Dutch TT. E depois vamos de férias, entre aspas, de MotoGP. Portanto, fica bem e até lá. Até lá, David. Obrigada.